Grande é o nosso Deus, grande é o Deus Criador de céus e terra. Privilégio para nós poder separar esse tempo. Poucos dias, há poucos meses atrás, essa igreja estava lotada de pessoas, as colunas, as cadeiras, mas vivemos em tempo de restrições, muitas restrições, inúmeras restrições. Eu quero novamente reportar o ano de 2020, porque o ano de 2020, que acabou há poucos dias atrás, que encerrou esse ciclo há poucos dias atrás, foi verdadeiramente o ano mais diferente de todas as nossas vidas. Não houve um ano tão diferente, tão atípico, como foi o ano de 2020. Nenhum de nós imaginaria, quando o ano de 2020 começou, que seríamos acometidos por uma pandemia tão cruel, por situações tão fortes, pressões, ora internas, ora externas, externas vindo da mídia que traz diversas notícias, todas elas falando das calamidades, dos problemas sociais, dos problemas de saúde, do caos econômico, e tudo isso vem ao encontro de nós e, de certa forma, acaba nos roubando o sossego, a paz, a alegria, nos tirando muitas vezes as nossas forças. 2020, ao meu ponto de vista, foi o ano mais desafiador deste século. Desafiador em todos os sentidos, porque ficamos restritos a inúmeras coisas, ficamos muitas vezes aprisionados dentro dos nossos próprios lares, em alguns casos confinados, e tudo isso foi um desafio. Nós como igreja fomos desafiados a não pararmos, a não morrermos. A igreja, ela é um organismo vivo que está constantemente fazendo suas ações para que a obra do Senhor seja expandida, para que o reino de Deus seja estabelecido, mas também para que o amor de Deus possa alcançar aquele que ainda não foi alcançado, para que o amor de Deus penetre corações ainda enrijecidos, endurecidos, pessoas que ainda não conheciam este amor. Glórias a Deus que, mesmo em meio a todas essas dificuldades, a igreja do Senhor Jesus não parou. A igreja do Senhor continuou avançando, a igreja do Senhor continuou trabalhando, e o que nós vimos aí fora, ou dentro da estrutura da igreja, quando fazíamos atendimentos internos, ou quando íamos até os lares, o que vimos foram pessoas desesperadas, pessoas desesperançosas, pessoas cansadas, fragilizadas, pessoas emocionalmente falidas, pessoas crentes, pessoas não crentes, cristãos, não cristãos, todo tipo de pessoa foi invadida, foi tomada como por assalto, por esses rumores, por essas notícias, por essas informações. Eu não estou aqui falando que essas informações elas são fake, que elas são mentira, que elas não têm validade alguma, não. Eu sou testemunha, eu sou obra viva do Senhor Jesus, e eu também fui acometido por conta deste vírus, e aprove a Deus que eu estivesse aqui. Então eu não estou falando que é mentira, eu estou falando de que todos nós somos constantemente visitados em nossa mente para desistir, para nos acovardarmos, para termos medo de viver a vida que Deus tem para nós.
Eu queria pedir que os levitas ligassem as luzes lá do fundo, por favor. Nós precisamos ter um entendimento maior acerca daquilo que de fato produz em nós esperança e daquilo que não produz esperança. Precisamos ter um entendimento do que de fato pode ser feito no dia da minha dificuldade, no dia da minha angústia. O Senhor Jesus, antes de cumprir a missão dele entre nós, quando esteve entre nós, isso já se passam alguns anos, Jesus deixou a nós uma mensagem. Sabe por quê? Porque não diferentemente de como os dias estão hoje, as pessoas estavam com medo. As pessoas tinham medo. As pessoas estavam desesperadas, desanimadas. Muitos estavam se portando de forma cansada, caminhando e não chegando a lugar algum, cansados, sobrecarregados. Jesus, lá em Mateus 11, no 28, 30, ele tem uma chamada. Na Bíblia, o Senhor Jesus chama a cada um de nós. Ele diz: venham a mim. Mateus 11, 28, 30, na NVI. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma chamada de Jesus para mim e para você. Só que, amados, a chamada de Jesus para mim e para você não é para que façamos isso todo ano. Pastor, eu fiz isso. Pastor, parece que o senhor está lendo a minha mente. Porque eu fiz isso agora na virada do ano, e toda virada do ano eu pego esse texto de Mateus 11, 28, 30, e eu faço ele. Eu digo para Deus todo o cansaço que eu passei durante todo o ano, dou nome a esse cansaço, a essa sobrecarga, e todo ano eu faço isso a Ti, e eu entrego em Tuas mãos. Eu já fiz isso, pastor. Não, então é toda ceia. Na ceia eu faço isso, na ceia eu pego esse texto, eu leio esse texto e faço isso. A cada ceia, todo mês eu faço isso. Não, amados, não. Diariamente nós temos que entregar ao Senhor, porque o fardo é pesado. Em algum momento eu e você vamos cansar. Em algum momento eu e você, ou você, nos sentiremos fracos. Talvez você esteja fraco hoje, se sentindo aflito, cansado, sobrecarregado, o fardo esteja pesado. Existe um Deus que conhece o teu fardo. Existe um Deus que conhece o nível de exaustão, de medo, de preocupação, de angústia que você está passando. E esse Deus está aqui. Ele é o Senhor desta reunião. Ele é o motivo pela qual eu e você estamos aqui. Mas tem boas novas para mim e para você nessa noite. Amém? Amém, igreja? Existem boas novas. Algumas pessoas, na tentativa de consolar, de ajudar, elas dizem: fica tranquilo, vai passar. Ou senão elas dizem: logo, logo vai passar. Não desanima, tenha força, seja forte. Eu falava aqui pela manhã
que nós temos uma vizinha que mora de frente conosco, e ela está, até os dias de hoje, muito receosa em relação ao Covid. Ela tem um medo de que o Covid entre na casa dela, pegue algum familiar, ela tem muito medo. E nós tínhamos a prática de tomarmos um mate junto. Às vezes ela vinha até a frente da nossa casa, às vezes ela ia até a casa, na frente da casa dela, e ali nós tomávamos um mate, conversávamos assunto de vizinho, muito saudável, muito agradável. Mas desde que começou a pandemia, a gente não tomamos mais mate junto, desde que começou a pandemia. E às vezes estamos eu, minha esposa, minhas filhas ali na frente de casa tomando mate, ela está na frente da casa dela, e a gente se cumprimenta: ô vizinha, e ela: ô, tudo bom, vizinho? Tudo bem? Que pena que não dá para a gente tomar mate junto, né? E aí ela diz assim: mas logo vai passar, já está acabando. Eu pergunto para você, dizer vai passar, tenha força, não desanima, isso é suficiente para mudar o meu viver, para mudar o meu estado que está ruim, que está calamitoso, que está um caos, para algo melhor? Sim ou não? Não. Então o que eu preciso? O que eu preciso para que essas coisas aconteçam de uma forma diferente na minha vida? Precisamos muito ser resilientes nesse momento. Você concorda que precisamos ser resilientes? Passamos 2020 falando sobre resiliência, dentro da igreja, nas escolas, nas corporações, nas gestões profissionais, dentro das nossas casas. Falamos muito em ser resiliente, essa capacidade de sofrer os impactos que a vida nos traz e voltarmos ao nosso estado natural. Mas eu quero instigar algo contigo nessa noite, no que diz respeito a nós, acima de tudo, termos uma força além da nossa força natural, uma força que vem do Senhor, uma força que é além da força natural que eu e você temos, além das nossas capacidades, das nossas habilidades humanas, além do potencial que cada um de nós carrega consigo, uma força divina que está ao nosso alcance, que está à nossa disposição, que está a nos favorecer, para que nós venhamos a passar por todas essas situações e nenhum mal se suceder contra nós. Quem quer essa força nessa noite? Quem gostaria de receber uma força que vem dos céus, que vem do próprio Deus, ao encontro da tua necessidade, ao encontro da tua dificuldade, ao encontro daquilo que você deseja, aquilo que você espera, aquilo que você necessita? Todos nós queremos. Sabe por quê, amado? Porque ninguém sabe qual é o dia do amanhã, ninguém sabe como será o amanhã. As pessoas estão, todas elas, ou a sua grande maioria, com medo de pegar o Covid. Algumas que já pegaram, nem tanto. Mas existem outras coisas que também não são problemas, que nos atrapalham. Quem de nós, eu falei isso de manhã, quem de nós subiria uma escada, sabendo que quando tu fosse descer dela, tu torceria o tornozelo, teria que ficar por um tempo, todo verão, com aquela botinha no pé, quente, desconfortável, sem você poder tomar um banho de piscina? Para tomar um banho de chuveiro é desconfortável. Quem subiria nessa escada? Alguém entre vocês subiria na escada sabendo que ao descer você torceria o tornozelo? É claro que não. E nem Deus permite que você saiba esses mistérios. Deus não nos dá essa capacidade de termos essa habilidade, essa competência. Isso cabe a Ele. É Ele que nos prova, é Ele que nos permite passar pelas diversas provações.
Eu conheço pessoas que se cuidaram e se cuidaram e se cuidaram, e o Covid pegou. Eu conheço pessoas que desde o início não usa máscara, aperta a mão de todo mundo, quer abraçar todo mundo, e não pegou Covid. Salomão, ele fala isso, né, em Eclesiastes, e que as coisas loucas que ele viu na vida. Se a gente fosse escrever um novo livro, a gente poderia dizer que vimos coisas loucas também na nossa geração, coisas que não conseguimos compreender, como disse Salomão. Mas precisamos compreender algumas coisas para que nós venhamos a nos manter protegidos, fortalecidos. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui conosco, para você que está em casa. Essa pergunta, ela pode ajudar você, para que 2021 seja um ano verdadeiramente extraordinário, para que 2021 seja verdadeiramente o melhor ano da sua vida. A pergunta que eu quero fazer é: como posso ser forte no dia da minha fraqueza? Eu passei a semana fazendo essa pergunta para mim, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração quando fui convidado para estar aqui nesse altar, trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Essa pergunta, ela me inquietou essa semana. Como pode alguém ser forte no dia da sua fraqueza? Eu pergunto, é possível ser forte no dia da sua fraqueza? Sim ou não? Sim ou não? Quem levanta a mão sim? Quem levanta a mão não? Quem não levanta a mão, não levanta a mão. Aí é todos. Nós vamos ver alguns textos que a palavra de Deus nos traz, nos assegurando, nos testificando, de que sim, não só podemos, como precisamos, não só podemos, como devemos ser forte, mesmo no dia mau, mesmo no dia em que estamos fracos, porque a nossa força não mais é a nossa força é a força do Senhor. A nossa força é a força que vem do sobrenatural de Deus, aquela que age além das nossas capacidades. Primeira coisa que nós precisamos entender é que no dia da minha fraqueza, o Senhor é quem me fortalece. No dia da minha fraqueza, o Senhor é quem me fortalece. Salmo 73, 26. Salmo 73, 26. Diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Precisamos ser fortalecidos diariamente no Senhor, amém? O texto de Salmo 73, no versículo 26, nos orienta a isso, a diariamente nos fortalecermos no Senhor. E como que eu posso fazer isso? Na prática, como que eu posso fazer isso, pastor? Na prática, como que eu posso contemplar essas coisas na minha vida? Através da oração, através da vida devocional, fazer isso diariamente. O Senhor te fortalecerá, e o dia mau, ele virá. O dia em que você vai estar se sentindo fraco, acontecerá. Mas se você estiver vivendo uma vida devocional, uma vida de oração, o Senhor vai te fortalecer no dia da tua fraqueza, amém? Amém, igreja? Segunda coisa, no dia da minha fraqueza, o Senhor me ajuda. O Senhor ajuda a mim, o Senhor ajuda a você. Salmo
28, 7, Salmo capítulo 28, versículo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o seu cântico lhe darei graças. Confiar no Senhor, na força do seu poder, este é o segredo para ser ajudado por Ele no dia da sua fraqueza. Confiar no Senhor, na força do seu poder. Eu sei que para muitos isso é difícil. Nós, pastores, temos, como eu disse, nós não paramos. A pandemia não nos paralisou. Eu verdadeiramente não parei um dia sequer, por conta da pandemia. Fizemos aquilo que entendemos que o Senhor deseja de nós. E nos diversos atendimentos, aconselhamentos, as abordagens que fizemos, de pessoas de dentro da igreja, de pessoas de fora da igreja, o que vimos foi pessoas pedindo ajuda. Mas vemos essas pessoas pedindo ajuda para nós como pastores, como elas pedem para o feiticeiro, macumbeiro, para a benzedeira, para esses cartomantes. Eles querem uma solução assim, algo que por encantamento aconteça. Não, vocês, a igreja sabe que nossa congregação tem um trabalho bastante forte para dependentes químicos, e a gente sabe que a dependência química, ela é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela não tem cura, e ela passa por vários processos, e existem níveis de dificuldade, né, de complexidade para lidar com essa doença. E muitas vezes as pessoas nos ligam, querendo ajuda assim: não, o senhor não entendeu, eu quero que o senhor resolva o meu problema. Muitas vezes nós queremos as coisas como por encantamento, mas existem formas de nós fazermos isso. E como eu vou saber a forma, pastor? Como que eu vou saber como fazer? As Escrituras, a Palavra de Deus, ela é o nosso porto seguro, é nela que nós encontramos as respostas, é nela que nós encontramos o norte a ser seguido, a orientação para onde irmos, e como fazermos. Esse Salmo 73, ele fala isso: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e é dele quem? Do Senhor, que eu recebo ajuda. Mas como eu posso fazer isso no dia mau? Como eu posso receber ajuda no dia mau? Essa é uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. A melhor forma de fazermos isso é louvando o Senhor, fazendo cânticos novos ao Senhor, é adorando a Ele. Nós aqui cantamos, adoramos ao Senhor, e isso agrada o coração de Deus. Mas a gente não pode fazer isso só aqui, a gente tem que fazer isso também lá fora, no teu local de trabalho, dentro de sua casa, na rua, aonde for, aonde você estiver, ali você tem que levantar a sua voz e começar a adorar o Senhor, seja cantando uma música, uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo Deus tem para mim, a música do Fernandinho, ou cantando cânticos do teu coração, fazendo isso de forma espontânea. Isso vai fortalecer você no dia mau, e é assim que o Senhor vai te ajudar. Mas precisamos fazer, precisamos praticar, precisamos colocar em prática esta verdade. Terceira coisa que nos faz forte no dia da nossa fraqueza
é que no dia da minha fraqueza, o Senhor me dá força e coragem. Quantos aqui querem força e coragem vindo da parte do Senhor para tocar esse ano de 2021? Quantos querem força e coragem? Josué, um texto, um dos mais conhecidos, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Josué, sucessor de Moisés, capítulo 1, versículo 7, ele recebe uma palavra do Senhor dizendo: "Sê muito forte e corajoso, tenha bom ânimo, eu serei contigo." É Deus dando uma injeção de ânimo nele, no início de uma jornada. Nós estamos aqui, dando um start para esse 2021, se não houvesse pandemia, 2021 ia começar só a partir do carnaval, porque houve a pandemia. O ano de 2021 começou dia 1º de janeiro, teve muitas coisas boas que aconteceram, em meio a todo esse caos estabelecido. No momento de minha fraqueza, no dia da minha fraqueza, o Senhor me dá força e coragem. Salmo 138, 3: "Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem." O Senhor responde. O Senhor responde ao clamor daquele que clama a Ele. Mas o versículo que nós lemos aqui, ele é muito claro, dizendo: "Clame, e Ele te responderá." Qual é a área da tua vida que está um caos? Aonde o caos se instaurou na tua vida? O teu casamento, você está a ponto de separar-se? Você está afundado nas drogas, na bebida? Você está com sua empresa a ponto de falir, muitas dívidas? Você está num caos pessoal, existencial, porque não sabe o motivo, razão pela qual você existe? Então clame ao Senhor. Clamar é o grito que brota do coração em direção a Deus. É algo que rasga os céus, e que quando chega aos céus, logo vem a resposta do próprio Deus, do próprio Pai, o nosso Deus, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá força e nos dá coragem. Precisamos clamar mais a Deus. Eu falava isso pela manhã, que eu peguei o Covid-19 no mês de junho, recebi o Covid a domicílio. Uma pessoa foi na minha casa, foi atender uma mãe, e ela pediu se podia tirar a máscara. Eu deixei ela tirar a máscara e ela deixou lá em casa o vírus. Fizemos o teste, eu, a Paula e as crianças. As 3 deram negativa, mas o meu teste deu positivo. E eu fiquei trancado no quarto e por 15 dias, sem ter contato com elas, em isolamento total. Do 5º para o 6º dia e do 6º para o 7º dia, foi um caos. Eu mais uma vez, ou novamente, eu vi a morte de frente. Vivi dias muito difíceis, e achei que de fato tinha chegado o fim da minha jornada. Mas eu lembrei que eu sirvo a um Deus que pode todas essas coisas. Eu lembrei que se eu clamasse a Deus, Deus ouviria dos céus e responderia ao meu clamor. O Espírito Santo me trouxe a lembrança de que existe um Deus que não dorme, existe um Deus que trabalha em favor dos seus, e eu sou um filho de Deus, eu sou marcado por Deus, eu tenho a marca da promessa, assim como você.
E eu comecei a clamar. Foram 2 dias de clamor, em meio a um caos total, a uma falta de ar, uma febre que era movida por um calor intenso e um frio constante, algo muito difícil de ser suportado. E eu tinha vontade de abrir a porta do quarto e sair e pedir que minha esposa me ajudasse, mas eu lembrava que se eu saísse, eu só ia criar outros problemas. E eu tive que fazer essa luta, eu e Deus, eu e o meu clamor a Deus pedindo por socorro, e o Senhor me fortaleceu, e o Senhor me deu coragem, para não deixar que aquela questão que estava no meu físico, adoecesse a minha mente, e piorasse a situação a qual eu já estava. Mas depois do clamor, vem a bonança do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. É o Senhor que nos dá força e coragem. 4, no dia da minha fraqueza, o Senhor me segura em sua mão. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10 diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Não podemos ter medo de passarmos por provações, por adversidades, pois a mão poderosa do Senhor está a nos suportar. A mão poderosa do Senhor está a nos suportar. Como eu posso entender isso, pastor? Como eu posso estar nesta mão poderosa? Eu estou passando por uma situação muito difícil e eu me sinto desprotegido. Eu não vejo a mão de Deus, eu não vejo Deus agindo em meu favor. O texto diz: não tenha medo, não temas, não tenha medo. Esse texto me faz lembrar um texto que não é bíblico, ele é chamado Pegadas na Areia. Ele conta a história de um rapaz que teve a oportunidade de poder, junto com Deus, caminhar um pouco na sua história e poder ver fatos que aconteceram ao longo de sua vida, e eles andando na areia, haviam dois pares de pegadas, e a história começou a ser contada por Deus, e ele percebe que haviam alguns momentos mais difíceis da vida dele, em que apenas um par de pegadas havia na areia. E ao final de tudo isso, ele questiona Deus. Deus, a história que o Senhor, todas as coisas que o Senhor fez na minha vida foram lindas e maravilhosas, mas algo me chateou, algo me deixou muito triste, porque eu percebi que nos momentos mais difíceis de minha vida, havia apenas um par de pegadas, que nos momentos mais difíceis, o Senhor não estava comigo. E Deus volta-se para ele e diz assim: não, filho, não, está equivocado. O par de pegadas que você viu na areia, eram meus, porque nos momentos mais difíceis que você viveu, eu te peguei no colo, a minha mão poderosa, vitoriosa, estava a te suportar. Esse é o Deus que servimos, um Deus que nos suporta no dia da nossa fraqueza, um Deus que nos segura pela mão,
que nos auxilia, que nos ajuda. E vou falar algo para você, em alguns casos, até não somos merecedores. Em alguns casos, se a gente fosse parar para fazer uma autoavaliação, nós não estávamos tão bem assim, para sermos suportados por Deus. Mas Deus faz isso simplesmente porque a cada dia que se inicia para você, as misericórdias de Deus se renovam. E uma nova oportunidade de fazermos diferente também, juntamente com as misericórdias que se renova sobre nós. Simplesmente porque o nosso Pai, Ele é movido por amor. E Ele nos ama. Se existe alguém que nos ama como nós somos, é Deus. Se existe alguém que acredita no teu potencial, no meu potencial, é Deus. E a prova disso é que você está aqui. A prova disso é que eu estou aqui. Deus, Ele quer superabundar em graça, em sabedoria, em ousadia, em coragem, em força, em amor. Mas nós precisamos estar habilitados para o dia mau, precisamos estar ferramentados, alinhados, ajustados, para vencermos o dia mau, para vencermos as nossas fraquezas, aquilo que em nós ainda não está fortalecido no Senhor. Amém, igreja? E por último, no dia da minha fraqueza, o Senhor renova as minhas forças. Quantos querem renovo da parte do Senhor nessa noite? Quantos querem ser renovados em força? Quantos querem um renovo na sua vida de forma extraordinária? Essa noite o Senhor tem renovo para cada um de nós. Eu não sei se você veio para mais um culto, eu não sei se você veio para mais uma reunião, eu não sei qual a real motivação sua de estar aqui, eu não sei a real inspiração sua de poder estar aqui, eu não sei se você faz isso porque isso já está na sua agenda e isso é mais um culto para você, mas o Senhor quer renovar as tuas forças. O Senhor está disposto, o Senhor está pronto para renovar as minhas forças e as tuas forças. Isaías 40, versículo 28 até o 31, diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o próprio Deus que fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. É o próprio Deus que faz com que haja esse renovo. Mas como fazer isso? Como eu posso ser renovado em minha força? Confiando no Senhor. Confiar no Senhor é o segredo para que nós alcancemos este renovo. Esse renovo tão necessário para esse 2021 que começa já em meio a essa pandemia, já em meio a inúmeras restrições. Muitos dos nossos irmãos estão enfraquecidos na fé, enfraquecidos na ousadia, enfraquecidos na sua coragem, enfraquecidos na sua figura masculina,
na sua figura feminina, homens desistindo do seu casamento, mulheres cansando do seu cônjuge, desistindo do seu ministério, desistindo de suas carreiras, fracos, desanimados, enfraquecidos. As notícias não são boas. Se você chegar em casa hoje, ligar a televisão, assistir qualquer um dos jornais que trazem notícias do Brasil e do mundo, você vai ouvir as mesmas coisas de uma forma diferente, os mesmos rumores de caos total, e pessoas morrendo. Mas as pessoas morriam antes. Eu acredito, isso eu não tenho como provar aqui, mas eu acredito que 2020 é muito provável que morreu muito mais pessoas no trânsito do que morreram de Covid, acidentes de trânsito. As pessoas morriam. Haviam assassinatos, desempregos, tudo isso acontecia. Uma coisa eu posso afirmar a você: existe algo que é imutável, existe algo que é inquestionável, é o poder de Deus, é a palavra dele. A palavra dele, ela é imutável. E o nosso Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo e sempre, eternamente, o mesmo Deus. Mas e eu e você? A pergunta que fica nessa noite para você que está em casa: como eu posso fazer para ter acesso a essa força divina, essa força que vem de Deus? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta nessa noite. Qual é o segredo? Aonde está a essência? Como eu faço isso? Eu sei que muitos de vocês têm essa resposta, porque eu não sou a resposta. Não é minha esta resposta, é a palavra de Deus que mais uma vez vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, nos dando esta resposta. A resposta está no Salmo 37, no versículo 5. Salmo 37, versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Se você veio aqui nessa noite em busca do agir de Deus, em busca do favor de Deus, de uma ação de Deus em direção a você, seja para que ele receba de ti a tua oração de gratidão, porque tudo está bem na tua casa, e assim espero que esteja. Você está vivendo o melhor ano de sua vida, você está vivendo o melhor momento de sua vida. Se assim é, o Senhor, ele está a se agradar da tua entrega de gratidão. Mas nós sabemos que essa não é a realidade de todos. A gente sabe que muitos estão aqui desesperados, na busca de um socorro para a sua alma, para a sua vida, para a sua existência como pessoa, como marido, como profissional, e precisa dessa força sobrenatural que está em Deus. Talvez você possa estar nesse momento se perguntando: mas pastor, eu já entreguei minha vida a Deus,
E não são poucos os cristãos, os crentes que dizem que esse versículo ele é assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele agirá. Esquecem da parte mais importante do texto. Esquecem da parte que vai dar sentido a esse texto, o que vai produzir frutos na tua vida, na minha vida, que está diretamente ligado ao confiar em Deus. Porque aquele que confia sobe na mão de Deus. Aquele que confia no Senhor recebe força, recebe coragem. Precisamos confiar e confiar e confiar e confiar em todo o tempo. E é só assim que o Senhor vai poder agir na tua necessidade, na tua dificuldade. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Temos ainda 11 meses e alguns dias desse ano novo, desse novo 2021, desse 2021 cheio de incertezas. Mas uma certeza eu posso afirmar a você: Deus não mudou.